Atenção, emissoras que formam o sistema de rádio que transmite o Conexão 98 para o toque de 5 segundos. No ar, Conexão 98, o poder da comunicação a serviço da sociedade. Conexão 98, a notícia com credibilidade e imparcialidade. Dor, lágrimas e muita tristeza marcam o adeus ao cabo Leandro Novaes, da Polícia Militar, sepultado ontem em Teófilo Otoni. Comandante da Companhia Independente da PM de Araçuaí afirma que o militar aparentava estar se recuperando bem de problemas psicológicos e que recebeu todo o apoio da corporação. Presidente da Associação dos Praças lamenta a morte do cabo da PM e volta a alertar para índices alarmantes de suicídios de agentes de segurança pública. Idoso que sofre há meses com fortes dores devido a problemas de próstata volta à Rádio 98, desta vez para agradecer a ajuda da população em campanha para realizar um exame. Comando da Polícia Militar afirma que PM não foi chamada para registrar suposto caso de abuso sexual que teria sido praticado por motorista da Prefeitura de Teófilo Otoni. O comandante do batalhão alerta: difundir informações de crimes graves como estupro sem a devida comprovação pode ter consequências graves para quem publica ou compartilha em redes sociais. Comerciantes temem reflexos e quedas nas vendas com fiscalização e apreensão de vans do transporte alternativo em Teófilo Otoni. Polícia Militar procura criminosos armados que tentaram matar a tiros um homem na zona rural de Novo Oriente de Minas. Recupera-se bem criança que tem o tímpano perfurado e conseguiu tratamento na justiça depois de o caso ser denunciado no Conexão 98. Secretaria de Saúde convoca a população para vacinar crianças contra o sarampo. O dia D da campanha será neste sábado. 8 casos suspeitos da doença estão sendo investigados em Teófilo Otoni, mas não há nenhum confirmado até o momento no município. E Superintendente Regional de Saúde divulga novas informações sobre o caso da criança de 3 anos que teve o pênis amputado em cirurgia de fimose em Malacacheta. Funcionários do hospital que estavam na sala de cirurgia foram ouvidos pela Gerência Regional de Saúde, que busca informações do que realmente aconteceu neste triste e dramático caso. Atlético Mineiro empata com o CSA em Alagoas na estreia do técnico Mancini na 26ª rodada do Brasileirão. Alívio para a torcida do Cruzeiro. Finalmente, após 8 partidas, o time volta a vencer no Brasileirão e pode iniciar uma reação para fugir da zona de rebaixamento. Ocorrências policiais de destaque, as notícias de última hora, reivindicações e protestos do quadro Conexão Comunidade. No ar, pela 98 FM, Teófilo Otoni, Minas, Rádio Integração, Novo Oriente de Minas, Rádio Michael, FM de Ladainha, Liberdade de Poté, Rádio Nossa de Pavão, Rádio Cidade de Ataleia, Rádio Gospel de Malacacheta, Rádio Mania de Franciscópolis, Rádio Web Leste Minas de São José do Divino e Rádio Rio Gospel de Frei Gaspar. Imagens dos bastidores do programa ao vivo na página da 98 no Facebook
Entre, curta a nossa página, compartilhe a nossa live e concorra ainda hoje aos kits dos incomparáveis produtos de limpeza da Aqua Azul. Conexão 98, apresentação Vanilson Souza, trabalhos técnicos Argimiro Rocha, trabalhos técnicos na mesa da live da 98, João Vitor, reportagens Josilei Silva e Alain Martuchelli, produção, equipe de jornalismo da 98 FM e a supervisão geral é de Frank Alves e Luiz Rezende. O Jornal da 98 está começando, 7h07, bom dia, porque um bom dia começa sempre com um bom café. Café Mucuri é mais puro e rende mais. 7h13, a Polícia Militar está à procura de 3 homens que tentaram matar um cidadão a tiros na zona rural de Novo Oriente de Minas, na região de Americaninha. Fato registrado nestas últimas horas, os autores estariam em 2 veículos, um CrossFox e um Celta, e fugiram sentido a região de Padre Paraíso. A vítima desta tentativa de assassinato foi socorrida e transferida para um hospital aqui em Teófilo Otoni. O tenente Gildazo, que estava como comandante do controle de policiamento da unidade, CPU, traz detalhes desta ocorrência na reportagem de Josilei Silva. Na verdade, o que ocorreu não foi um tiroteio. Na verdade, foi uma ocorrência de homicídio tentado, né? Onde os militares de Novo Oriente atendeu esse fato que ocorreu em Americaninha. E segundo relato aí das testemunhas, a vítima estava em via pública e no momento lá 3 autores chegaram, efetuaram alguns disparos em direção à vítima, e essa, ao perceber a presença dos autores, saiu correndo e pulando dentro de um quintal. Os autores ainda efetuaram alguns disparos em direção à vítima. A vítima escondeu em um matagal, sendo posteriormente aí socorrida pela equipe de saúde do distrito de Americaninha, que posteriormente encaminhou para a cidade de Novo Oriente, onde a equipe do SAMU levou essa vítima para Teófilo Otoni, hospital em Teófilo Otoni. Segundo relato das testemunhas também, os autores empreenderam fuga em direção à cidade de Padre Paraíso, utilizando um CrossFox de cor preta e um Celta, veículo Celta de cor prata de Brumadinho. Vítima e autores têm envolvimento com algum tipo de criminalidade? A polícia levantou o que poderia ter sido a motivação desse fato? Não, com relação à vítima, segundo levantamentos, a vítima não tem qualquer envolvimento com crime, com participação criminosa. E quanto à autoria, a gente tem informação que são indivíduos que estão na região de Padre Paraíso, zona rural de Novo Oriente, aí sem maiores informações. A gente tem mais as características de veículos conforme já foi passado. A polícia conseguiu identificar pelo menos os possíveis autores? Nós estamos trabalhando para isso, temos alguns nomes que, para não atrapalhar aí nossos levantamentos, a gente não vai estar passando nesse momento, mas já temos alguns nomes aí de alguns indivíduos suspeitos. O cerco e bloqueio continua, né, tenente? Continua de forma ininterrupta para podermos aí efetuar a prisão desses indivíduos aí. Repórter Josilei Silva. 7h16, fim de ano, férias, passeio, ir para o trabalho. O seu carro em boas mãos é com a Colatina Pneus. Gente, a segurança de sua família é o que há de mais importante. Você que vai viajar, você que vai pegar a estrada, principalmente nas condições em que as rodovias estão hoje em grande parte do nosso país, não deixe de fazer uma revisão no seu carro, de trocar os pneus, colocar os pneus em condições de rodar com segurança, para que você, sua família, seus amigos possam fazer uma viagem tranquila, sem nenhum tipo de problema. Colatina Pneus tem mecânica em geral, tem alinhamento, balanceamento, a troca de óleo, pneus nacionais ou importados para automóveis de passeio e para caminhonetes. Você sabe que na Colatina Pneus o seu carro está em ótimas mãos. E a Colatina Pneus ainda divide os serviços e as suas compras em 6 vezes no cartão. Faça uma visita, revise o seu carro,
com profissionais altamente preparados, qualificados para garantir o melhor serviço para que você faça sempre uma viagem tranquila. A Colatina Pneus fica na Avenida Alfredo Sá, 3303, Rio Bahia. O telefone é o 3523-3722, 3523-3722. Não deixe de dar uma passada por lá e conferir o que estamos falando. Hoje é o que há de melhor em pneus, em alinhamento, em balanceamento, em troca de óleo, mecânica em geral. Colatina Pneus, vá até lá, confira e uma ótima viagem para você e para toda a sua família. 7h mais 18 em Teófilo Otoni. Ontem pela manhã divulguei aqui que algumas pessoas estavam cobrando informações sobre um suposto abuso sexual que teria sido praticado por um motorista da Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni, usando um carro do município no horário de serviço, contra uma mulher na zona rural de Teófilo Otoni, numa estrada vicinal, local ermo. Para buscar mais informações sobre esse caso, nós fomos até o comando da Polícia Militar. E como inclusive eu já havia dito ontem, a PM sequer foi chamada, foi acionada para registrar esta ocorrência. Nós já alertávamos para o risco de se publicar esse tipo de situação em rede social. Primeiro, porque a imagem da vítima tem que ser preservada, independente do que acontecer. E no vídeo aparece claramente o rosto desta senhora que teria supostamente sido vítima deste abuso sexual. E isso é uma situação extremamente grave porque expõe a pessoa, principalmente se ela foi vítima realmente de um crime contra a dignidade sexual. O repórter Josilei Silva conversou com o tenente-coronel Fábio Marinho dos Santos, comandante do 19º Batalhão. Ele diz que o serviço de inteligência da PM vai tentar identificar quem são as pessoas que publicaram o vídeo, até para municiar a Polícia Civil de informações também, para investigar a veracidade do caso, se houve mesmo um crime de abuso sexual ou algum outro delito. Vamos ouvir o que diz o comandante da PM a respeito desta situação. Bom, a Polícia Militar, eu fiz questão de verificar junto à nossa central de operações, não houve essa solicitação. Eu já determinei inclusive a sessão de inteligência para tentar fazer contato com as pessoas que se identificam no vídeo que está sendo circulado, porque trata-se de um crime grave. Inicialmente, uma tentativa de estupro, porque só não se consumou por circunstância alheia à vontade do agente. Então, nós vamos adotar as providências legais que o caso requer e levar o fato ao conhecimento da Polícia Judiciária para uma eventual investigação. Juridicamente falando-nos agora a respeito desse vídeo que circula, a periculosidade em tudo isso. Primeiro, expondo a vítima, a possível vítima desse abuso. Segundo, expondo uma pessoa que supostamente seria autora de um abuso. Pode haver duplo entendimento, agressão quanto ao acusado de autoria e a questão da exposição da vítima. Como é que a polícia se comporta frente a essa situação? Quando se trata de crimes sexuais, a preservação da vítima é muito importante, até porque a manifestação para uma eventual publicidade de fatos necessariamente tem que passar pela vítima, por sua autorização. E a orientação é para evitar esse tipo de procedimento, ainda que o objetivo inicial era um objetivo de proteger, de identificar um eventual autor e fazer a prevenção de um crime sexual, mas a gente orienta a não fazer isso. E em relação à divulgação também, porque caso não se comprove o que é apresentado pelos autores do vídeo, resta caracterizado um crime aí de ou calúnia ou denunciação caluniosa, que é um crime muito grave. Então, a recomendação é para que acione os órgãos policiais, compareça a uma representação da Polícia Militar, da própria Polícia Civil, leve a notícia crime para, a partir daí, o Estado tomar as providências que cada situação exige. Quem gravou e quem propaga a gravação poderá ser punido? Se comprovar a ocorrência de uma calúnia, quem divulga, quem de qualquer forma difunde, responde também pelo crime. Por isso que a gente orienta a evitar a fazer a difusão desses fatos, porque
acaba resultando em responsabilidade penal. Em sendo constatado um crime, a exposição da vítima pode acarretar também algum tipo de dano a quem propaga e a quem filmou? Penalmente não, né? O que pode restar aí é a responsabilidade civil. A exposição da imagem, do nome, né, da própria vida privada, da intimidade, uma vez violados, com certeza há necessidade de reparação de dano. Repórter Josilei Silva. 7h23. É aquilo que eu falei ontem aqui, gente. Muitas vezes as pessoas acham, e até nós recebemos questionamentos nas redes sociais, não divulga porque envolve funcionário da prefeitura, estão tentando abafar o caso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A polícia sequer foi chamada, foi comunicada deste suposto abuso sexual. As pessoas têm que ter muita cautela, muito cuidado na hora de fazer esse tipo de publicação em rede social, porque isso pode trazer consequências extremamente graves, tanto para quem é acusado de autoria, como para quem supostamente é a vítima. Até porque não se sabe o que aconteceu, se foi realmente um crime de abuso sexual, se eles estavam lá em comum acordo, se o que ocorreu de fato foi aquilo que foi relatado pela pessoa que filmou. Então o que é o recomendado? A pessoa está lá, flagrou uma situação como essa, o interesse é ajudar a vítima, registra, chama a polícia para se fazer a ocorrência e adotar as medidas legais cabíveis. O que vai ganhar a pessoa que flagra uma situação como essa, publicando isso em rede social? E mais do que isso, o que ganha uma outra pessoa que não estava lá, não viu o que aconteceu, não sabe o que está ocorrendo e publica aquilo, né, espalhando, difundindo, compartilhando, sem sequer apurar, checar a veracidade desse tipo de informação. A exposição dessa senhora, que teve o rosto filmado e mostrado numa rede social e compartilhado em vários grupos de WhatsApp. E se ela for uma senhora casada, se ela tiver filhos, como é que fica? Né? Quem vai responder por esse dano que ela sofre da sua imagem? E outra coisa, e se comprova que não houve o abuso sexual, como é que fica a imagem também do suposto autor? Aí ele pode ter cometido erro, estava com o carro da prefeitura em horário de serviço, isso é outra história, isso tem que ser apurado no aspecto administrativo pelo município, que tem que tomar as providências, certo? Agora, daí a sair expondo e divulgando uma questão tão grave como o crime contra a dignidade sexual, isso tem que ser realmente observado, porque as pessoas estão achando que em rede social pode tudo. E a coisa não é bem por aí. A gente tem que respeitar as pessoas que estão envolvidas. Tanto que nós, da imprensa, sequer quando há crime de abuso sexual, antes que haja uma condenação, divulgamos as iniciais, nem as iniciais, nem do autor e nem da vítima. Por quê? Já tivemos casos, inclusive, e a rede social foi responsável pela morte de um pai, isso aí é só puxar na internet, que foi acusado injustamente de ter praticado violência sexual contra a própria filha. Depois fizeram o exame, comprovou que era negativo, e o que aconteceu? Ele foi linchado e foi morto por uma coisa que não praticou. Por quê? Porque teve o rosto divulgado e amplamente, né, publicado em rede social. Então as pessoas precisam ter um pouco mais de consciência antes de fazer esse tipo de coisa, tá? Se o rapaz agiu, e a gente até acredita que ele tenha agido de boa intenção ao filmar, ao proteger a senhora que estava lá, agora a falha foi publicar isso em rede social. E pior do que a falha dele é a falha dos administradores de grupos de WhatsApp que aceitam tudo. Isso a justiça tem que cobrar, porque não pode. É gente expondo fotos e imagens de quem morreu, gente expondo fotos e imagens de crianças em situação vexatória, gente expondo fotos e imagens de todo mundo sem apurar o que está acontecendo. Ninguém se preocupa mais com a imagem, com a dignidade das pessoas, né? Rede social não pode ser terra de ninguém. E é por isso que a gente está alertando aqui. Aí na hora que sofrerem as consequências, a gente não sabia. Isso está sendo avisado.
já com muito tempo, e hoje as autoridades já têm mecanismo de chegar tanto a quem publica como a quem compartilha esse tipo de informação. 7h28 em Teófilo Otoni. Agora o seu sonho tá na mão. Consórcio Nacional Nanuc. Você pode adquirir carro, moto, novos ou seminovos, e ainda o consórcio de serviços. É isso mesmo, com o consórcio de serviços, você pode fazer uma cirurgia plástica, por exemplo, que você tem um tempo que está programando, não consegue economizar dinheiro. Pois é, a viagem de cruzeiro, pode preparar o seu casamento, pode economizar através do consórcio para fazer a sua faculdade e muito mais. Parcelas que cabem no seu bolso e sem pagar 1 centavo de juros. Eu disse nadinha, nada de juros. Ligue 3522-3654. 3522-3654. Converse com a Elaine ou com a Marcine. Esse WhatsApp, esse telefone também é o WhatsApp 3522-3654. Agende um atendimento. Com o Consórcio Nacional Nanuc é assim, o seu sonho tá na mão. Avenida Luiz Boali 629, próximo ao antigo ponto final do ônibus. 7h29, 7h29. Eu vou fazer uma pausa aqui, Ardimiro Rocha, e pedir pra gente voltar após o intervalo comercial para trazer os detalhes da tristeza, da dor, do sofrimento ontem com o sepultamento do cabo Leandro Novaes da Polícia Militar aqui em Teófilo Otoni. A nossa reportagem ontem conseguiu conversar com o comandante da 14ª Companhia Independente de Polícia Militar em Araçuaí, a qual estava subordinado o militar que acabou por colocar fim à própria vida, e esse episódio extremamente triste reacende aquela discussão dos alarmantes índices de suicídio envolvendo profissionais da área da segurança pública. Será o nosso próximo assunto em instantes aqui no Conexão 98, que volta já. Olha, deixa eu pedir desculpas, eu vou voltar essa reportagem porque eu recebi uma informação aqui que houve uma queda de energia no momento em que chamávamos essa reportagem e a rádio ficou alguns instantes fora do ar no nosso sistema normal, não pela internet, mas no sistema normal. Então, vou voltar aqui para falar a respeito desse caso. Nós estamos tratando da morte do cabo Leandro Novaes, da Polícia Militar, e eu disse na abertura dessa matéria, a gente não tem o costume de divulgar ocorrências de autoextermínio, ocorrências de suicídio, mas que nesse caso é preciso abrir uma exceção, porque os índices são alarmantes de mortes de profissionais da área de segurança pública por suicídio. E é uma questão que precisa ser amplamente discutida, debatida, para se encontrar uma solução e uma forma de ajudar esses profissionais que já passam por um estresse enorme no dia a dia da profissão, além de outras consequências graves em decorrência do trabalho que exercem. No caso, por exemplo, do cabo Leandro, nós conseguimos ontem um contato por telefone com o Major Rafael Muniz, que é o comandante da 14ª Companhia Independente de Polícia Militar da cidade de Araçuaí. Ele disse que o militar realmente já chegou lá para a sua unidade em tratamento psicológico, mas que estava se recuperando bem. Inclusive chegou a dar férias prêmio para que ele pudesse ficar um pouco mais de tempo junto à família. E ainda também, nesta situação, diz que o militar foi transferido para lá em decorrência de um ato disciplinar, de uma punição disciplinar da Polícia Militar, não revelando o que tipo de falha o militar teria praticado. Então, para a gente entender melhor o caso, vamos ouvir aí mais uma vez o Major Rafael Muniz por telefone na conversa com o repórter Josilei Silva, falando a respeito do cabo Leandro Novaes. Bem, eu recebi o Leandro na unidade, ele na ocasião apresentou-se com atestado médico, ele foi devidamente assistido pela instituição, ele veio fazendo um acompanhamento, até a psicóloga do NAS fazia um acompanhamento,
do Cabo Leandro. Eu liberei o Leandro para fazer o tratamento, as consultas seletivas, em todas as solicitações que foram feitas. Ele teve os devidos afastamentos. A própria instituição o afastou da atividade operacional. Ele trabalhou um tempo na atividade administrativa, exatamente porque ele tinha algumas limitações. Então, a instituição entendia que ele não poderia ser, na ocasião, empregado na atividade operacional. Em momento algum, a instituição deixou de dar assistência devida ao militar. Eu concedi férias prêmio ao militar, a pedido da esposa, para que ele pudesse permanecer mais tempo com os familiares, para que ele pudesse ter uma maior assistência da própria família e acompanhamento também de saúde. Tudo que pôde ser feito para que o militar ele se recuperasse foi feito. O comando da unidade não enxerga nenhum tipo de arbitrariedade, nenhum tipo de ilegalidade com relação à movimentação do militar, né? Ele foi movimentado e a unidade, a instituição, ela faz as devidas movimentações quando conveniente, ou quer seja por interesse próprio do militar, quer seja por conveniência da disciplina, ou por interesse do serviço. Bom, Major, mas nesse caso, houve um porquê dessa remoção do policial aqui lotado em Teófilo Otoni para Araçuaí? Há uma justificativa? Essa movimentação, ela é decorrente de um procedimento administrativo que foi instaurado e como ato decorrente veio a movimentação. Ele foi punido disciplinarmente nesse procedimento que foi instaurado. Na época ele trabalhava no 19º Batalhão, foi instaurado o procedimento e, ao final das apurações, o comandante regional decidiu por movimentá-lo para a 14ª Companhia. Esse tipo de punição ocorre sempre na instituição militar, não é, comandante? O tipo de punição administrativa ou movimentação? A punição com a movimentação. Caso o militar tenha cometido alguma falha na execução do seu serviço e, como punição, ele recebe, então, esse remanejamento, seria mais ou menos por aí? Não é vinculante. A movimentação, ela não se vincula à punição. O militar pode ser punido administrativamente sem que haja movimentação. Na ocasião, o comando entendeu que seria conveniente a movimentação. Decisão administrativa adotada pela autoridade competente. Só para recapitularmos, eu não sei se o senhor tem a autorização para estar trazendo isso à tona, mas qual foi o tipo de infração cometida pelo militar para que pudesse ocorrer qualquer tipo de punição? José, eu prefiro não mencionar essa situação. O que eu posso adiantar é que o militar, a gente conversou bastante sobre isso, né? Ele não se conformava com a punição, ele ingressou em juízo para que fosse anulada a punição e as medidas decorrentes da punição, que no caso foi a movimentação. Então existe uma ação em andamento em relação a isso, tá? Mas eu não queria tecer comentários em relação ao mérito da situação. Ok, o comandante, a polícia militar, ela fez todo o acompanhamento, o que cabia à unidade de polícia militar foi feito, de acordo com o senhor, para acompanhar a situação envolvendo o militar, o Cabo Leandro, né? Com certeza, José. Eu tenho consciência tranquila que o Cabo Leandro aqui na unidade, ele teve a melhor recepção possível. Ele foi muito bem recepcionado aqui. Eu fiz de tudo para que ele pudesse flexibilizar as escalas de serviço, para que ele pudesse estar mais próximo da família sempre que lhe conviesse. Tanto que ele sempre viajava para Teófilo Otoni. Ele morava em Teófilo Otoni, via, tirava a escala de serviço, depois ele voltava. Isso era muito comum, é um prático muito comum na instituição. Não foi feito nada aqui que obstacularizasse isso. Muito pelo contrário. Os próprios familiares, a esposa pode falar sobre isso. O que eu tenho a acrescentar é que o Cabo Leandro, ele decidiu pelo autoextermínio, em um momento em que profissionalmente ele estava bem, ele já adaptado. Em meados do mês passado, meados de setembro, encerrou-se a dispensa, a restrição médica que ele tinha, ele voltou a trabalhar na atividade operacional. Eu fui procurado pelo militar, que se mostrou extremamente motivado. Ele disse que queria acrescentar, ele queria agregar a unidade, pediu para trabalhar, inclusive, em uma escala operacional, num tático móvel, uma atividade bastante repressiva. Isso demonstra que o militar ele tinha motivação para isso, ele tinha, inclusive, know-how para estar nessa atividade, ele estava produzindo bons resultados na unidade, nesses últimos 30 dias que ele esteve trabalhando na atividade operacional, e para nós, na unidade, isso foi uma surpresa. Porque em todo momento que ele esteve aqui conosco, esse foi o momento que ele se encontrava mais estabilizado emocionalmente possível. 7h48. Gente, é muito triste essa situação que está acontecendo com os nossos policiais. Grande parte da tropa, e eu digo tropa não é só da PM não, policiais militares, policiais civis e de outras instituições de segurança pública,
estão vivendo um estresse, estão vivendo um clima de muita dificuldade, estão adoecendo. Os policiais estão adoecendo em Minas Gerais e em grande parte do nosso país. O que ocorre? Eles já vivem sob um regime disciplinar extremamente rigoroso. Qualquer que seja, né, a falha, por menor que seja, tem punição. E o que acontece também é que muitas vezes as próprias instituições que deveriam abraçar o profissional da segurança pública no momento em que ele atravessa uma dificuldade, um sofrimento psicológico, não dá o devido amparo e apoio que esse profissional precisa. Eu não estou falando desse caso especificamente, estou falando de vários outros casos envolvendo policiais. Há até quem duvide de atestados assinados por profissionais psiquiatras que são entregues em corporações em Minas Gerais, e não é um caso ou outro que a gente tem registro, e duvidando de que o profissional esteja realmente doente, e fazem uma série de secagem, como se os profissionais estivessem fazendo corpo mole, né? Isso aí eu estou falando de uma maneira geral, ampla, do que está acontecendo. O policial já sai de casa para trabalhar sem saber se volta, por causa do risco da profissão. Você nunca sabe o tipo de ocorrência que você vai pegar pela frente, principalmente para os policiais que estão na área operacional. Aí o sujeito tem filho, tem esposa e tem um salário parcelado, tem um salário dividido pelo governo. Começa a preocupar porque não tem o dinheiro para pagar a escola do filho, porque passa por dificuldade para levar alimentação para dentro de casa, vai atender uma ocorrência já com inúmeras preocupações na cabeça, comete algum ato falho, ainda é punido dentro da própria corporação, e os policiais estão adoecendo. Os policiais estão adoecendo. Essa questão precisa ser debatida, essa questão precisa ser analisada, porque não é comum, não é natural, não é normal que esse tipo de coisa continue acontecendo com aqueles que têm a função de proteger a nossa sociedade, de garantir a segurança, a paz, a ordem, a tranquilidade para a população. Será que não havia outra medida a ser adotada a não ser a transferência desse policial, principalmente no momento em que ele estava vivendo esse sofrimento psicológico? O próprio comandante da companhia diz que recebeu lá o militar já em tratamento, tanto que ele estava em período de atestado, venceu o atestado. Será que o médico, psiquiatra que cuidava dele fora da corporação concordou com essa transferência? Será que os psicólogos da Polícia Militar avaliaram como deveria essa situação? Então isso tudo tem que ser analisado para que não aconteça mais. Já é muito sofrimento. Eu fico imaginando agora a família desse policial militar, um cara jovem, selecionado 2 vezes para a Força Nacional de Segurança Pública. Não estou aqui fazendo juízo de valor, se o comando errou, se não errou, quem transferiu, quem deixou de transferir. O que eu quero e o que eu peço é que, em nome dessa corporação que hoje está doente, que essas pessoas encontrem pelo menos o apoio na instituição, já que não encontra o apoio do governo, já que não encontra o apoio de quem deveria. Como é que o cara vai trabalhar numa área tão delicada, com tantos problemas que os policiais estão vivendo hoje no nosso país? E quando eu digo policiais é em geral, não é só militares não, militar, civil, todo mundo, né? Nós conversamos também com o Sargento Bremer, que é o presidente da Associação dos Praças do Interior de Minas Gerais, da APNM, que manifestou extrema preocupação. Só este ano já são, segundo ele, 36 casos de suicídio. 36 casos de suicídio de militares. Acompanhe o que diz aí o presidente da APNM. Uma notícia muito triste. O Cabo Leandro é nosso associado há muito tempo. Uma pessoa que aqui dentro da associação todos gostavam dele, não só dentro da associação, mas toda a tropa. É lamentável
estamos passando por um momento difícil, a área de segurança, com questões de suicídio. Não sabemos o motivo real desse suicídio, ninguém tira a vida à toa. Então, assim, há vários comentários a respeito dessa questão, por ele estar fora de sua cidade, a família aqui. Então, isso tudo foi pesando, levando o militar a cometer essa atrocidade. Muita gente comentando, falando inclusive da instituição Polícia Militar, de acordo com aquilo que se colocam aí nas redes sociais, é de que houve, de certa forma, não foi amparado o militar nessa situação da sua doença. Como é que a associação se coloca perante a isso? Esse respaldo foi dado aqui, vocês eram sabedores, tentou-se trazer novamente o militar para Teófilo Otoni, uma vez que ele estava de acordo com o que foi levantado, sendo punido e teve essa transferência? Por parte dele, eu não tomei conhecimento. Tem um ano que eu estou à frente da associação. Alguns militares com transferência, não só militares, mas agentes penitenciários que estão passando por esse problema, nos procuraram. Nós sempre encaminhamos essas demandas aos nossos representantes políticos, aos comandantes, para tentar resolver. O Cabo Leandro, ele não me procurou a respeito disso. Eu não sabia do motivo pelo qual ele estava em Araçuaí. Eu fui tomar conhecimento agora através das redes sociais, dos comentários que estão fazendo. A instituição Polícia Militar, nós temos oficiais psicólogos para trabalhar nessa área. Eu não sei se o Cabo Leandro estava tendo esse atendimento, isso aí vai ser apurado com certeza. Inclusive nos grupos da APNM estão pedindo que nós façamos um estudo sobre isso, se os militares da nossa região estão tendo o acompanhamento adequado. Há uns 15 dias atrás houve uma audiência pública da Comissão de Direitos Humanos em Belo Horizonte, na Assembleia Legislativa, para tratar desse assunto. Salvo engano, já são 36 casos de suicídio na área de segurança. Isso é preocupante. Tem que haver por parte do governo políticas públicas para tratar desse problema. Não importa se o problema é institucional ou é um problema financeiro particular, mas ali é um representante da segurança pública que está passando por isso, e nós temos que estar atentos, porque uma pessoa que não está em seu estado normal não tem como trazer um bom serviço para a sociedade. De acordo com informações levantadas, o cabo mencionado, ele teria infringido as regras, fazendo o famoso bico, mas tudo isso em virtude desse atraso do pagamento, dessa situação que nós já somos sabedores, ocorrida no governo passado no estado de Minas Gerais, com o parcelamento do pagamento dos militares, enfim. E aí, com esse bico, ele foi punido pela unidade e teve a sua transferência feita para a cidade de Araçuaí. Há uma preocupação por parte das entidades de classe, presidente, concernente a esse tipo de situação, porque o período é crítico para o militar, com esses atrasos nos pagamentos. Isso fortalece ainda mais as entidades de classe para que possam, junto ao governo, tentar viabilizar esse pagamento em dia? Existe a pressão em cima do governo sobre as nossas perdas inflacionárias. Nem aumento nós estamos pedindo. O nosso salário foi defasado e muito, vai para quase 5 anos que nós estamos com o salário não reajustado. Então, isso traz um desespero sim para qualquer servidor, pai de família, porque você tem um padrão de vida e com o passar do tempo você vai percebendo que ele vai caindo. Isso aí traz realmente um desespero. E algumas famílias não conseguem entender o que o chefe, a pessoa que sustenta, está passando. E a instituição, ela tem resoluções que trata sobre essa questão do bico, não é? Então isso não é feito de qualquer maneira. Existe um processo legal. Se o cara realmente infringiu alguma dessas resoluções, ele responde administrativamente. Mas as entidades de classe e os representantes estão sim ligados a esse problema, e dia 18 a gente quer bater o martelo com o governo para resolver essas questões, e quem sabe com isso nós conseguimos amenizar essas questões de suicídio também, porque nós voltaremos a ter o nosso poder de compra e o nosso salário vai ficar nivelado com o que deveria ser há anos atrás. 7h58. Eu espero que as nossas autoridades façam um amplo debate a respeito desse tipo de situação,
porque isso precisa ser discutido, gente. O governo faz campanhas. O mês passado foi, o mês dedicado à prevenção ao suicídio. E aí o governo que faz campanha é o mesmo que maltrata os seus servidores. Por exemplo, nesse caso da polícia, das forças de segurança pública, Como bem colocou aí o sargento Luciano Bremer, o policial ele tem um padrão. A vida do policial, militar, civil, não pode ser a mesma vida de uma pessoa comum. Por quê? Ele tem que pensar na segurança do filho dele, principalmente aqueles que estão na área operacional. Então o cara não pode morar em qualquer lugar, não pode morar numa área que seria de risco para ele, onde ele atua com frequência, por exemplo, no combate à criminalidade. O sujeito tem que se preocupar até com a escola onde ele vai matricular o filho. Tem que se preocupar com tudo isso. Aí vem parcelamento de salário, aí vem o rigor das medidas disciplinares. Ninguém discute aqui a hierarquia nem a disciplina dentro das instituições que seriam necessárias para manter a ordem e todo aquele processo, aquele trâmite de trabalho dos policiais. Agora, o que se discute é quando o policial adoece. Uma medida como essa, por exemplo, aí de movimentação do policial, sabendo que ele estava em tratamento. Então vem um questionamento: será que não podia ter esperado ele se recuperar para depois aplicar a sanção disciplinar, caso ela fosse necessária? Será que não seria o caso de um afastamento para que ele pudesse terminar primeiro o tratamento para depois ser transferido? Então, são questões que precisam ser debatidas, porque quando acontece, não tem mais jeito, não tem mais volta. Ninguém vai trazer mais de volta o cabo Leandro Novaes. Eu não sei o que o levou a esse ato extremo. O que eu sei é que a família já se posicionou, inclusive amanhã a família estará concedendo entrevista aqui para a Rádio 98 para poder falar a respeito dessa situação. E qual que é a intenção da família? Que o que aconteceu com esse militar não aconteça com mais ninguém. Eu disse ontem, repeti hoje e vou falar mais uma vez. Os nossos profissionais da segurança pública estão adoecendo. E na maioria das vezes não estão encontrando na própria instituição que defendem o apoio que precisam para se tratar. 8h, 1 minuto em Teófilo Otoni, 8h01, estamos apresentando o Conexão 98. Vou fazer uma pausa e volto com um assunto triste mais uma vez. Aquela situação da criança de 3 anos que teve o pênis amputado durante uma cirurgia de fimose. A Gerência Regional de Saúde de Teófilo Otoni, que está também apurando administrativamente o caso, ouviu funcionários que estavam na sala de cirurgia no momento desse fatídico acontecimento. E nós vamos trazer os detalhes já já numa entrevista com o Superintendente Regional de Saúde, Dr. Ivan Santana. 8h09 em Teófilo Otoni. As autoridades da área de saúde ainda buscam entender o que aconteceu com a criança de 3 anos que teve o pênis amputado durante uma cirurgia de fimose. O fato aconteceu no mês passado no Hospital Municipal Dr. Carlos Marques, na cidade de Malacacheta. O médico que realizou a cirurgia, infelizmente, faleceu 2 dias após o procedimento, que acabou de maneira trágica para esta criança. A causa da morte do médico não foi oficialmente divulgada, mas, segundo consta, teria sido um infarto. A reportagem do Conexão 98 ouviu o Superintendente Regional de Saúde, o Dr. Ivan Santana, comentando a respeito deste caso, já que a GRS encaminhou para Malacacheta uma equipe para buscar informações a pedido da Secretaria de Estado da Saúde sobre este acontecimento. E foram ouvidas pessoas que estavam na sala de cirurgia no momento em que aconteceu esse fato extremamente triste e dramático para toda a família. Vamos ouvir o doutor Ivan Santana, que já repassa aquilo que pode ser adiantado em relação ao que teria ocorrido com a criança lá em Malacacheta.
a partir do momento da manifestação de Belo Horizonte, que pediu que a gente fizesse essa reportagem. Acho que houve uma reportagem, saída lá em Malacaxeta, através de uma reportagem, né, de um emissor de rádio e televisão que chegou até Belo Horizonte. A gente não tinha tido até aquele momento nenhuma comunicação oficial, nem do hospital de Malacaxeta, nem do hospital aqui do Santa Rosália, para você entender o que aconteceu. A partir desse momento, obviamente, que eu montei uma equipe competente aqui, a gente vai preservar o nome das pessoas, porque é uma investigação, né, para fazer um relatório. Essa equipe, ela foi em Malacaxeta, foi no hospital de Malacaxeta, conversou com o secretário de saúde de Malacaxeta, o Vinícius, diga-se de passagem, está tomando todas as providências possíveis no caso, e nós ouvimos os profissionais que estavam naquele dia na sala de cirurgia, enfermeiros, técnico de enfermagem, enfim, todas as pessoas envolvidas naquela cirurgia. O relato da nossa equipe colheu lá em loco é que uma cirurgia de fimose, geralmente ela demora rapidinho, 1 hora, 1 hora e pouco, e esse dia demorou mais de 4 horas, e quando a criança saiu do bloco cirúrgico, ele foi para a sala de recuperação, a criança estava com hemorragia, e estava com curativo, um volume muito grande na região do pênis da criança, o que a enfermaria detectou e avisou o médico do que estava ocorrendo, que a criança estava sangrando e sentindo muita dor. O médico, naquele momento, ele relatou que iria terminar uma cirurgia, que voltaria lá para examinar a criança. O médico voltou, parece-me que a avó da criança estava apavorada, já falando que aconteceu algo errado e tal. O médico pegou um papel com a letra dele, a gente tem esse papel, ele desenhou o que aconteceu, como se tivesse cortado só uma parte, né? Uma parte da pele, né? Porque aquele puxa a pele e corta, mas a criança continuava com hemorragia. Essa criança foi medicada e quando foi mais ou menos por volta de 11 horas da noite, o médico, a pedido da equipe do hospital, esse médico voltou ao hospital, examinou de novo a criança, e aí a avó continuava questionando o porquê, e aí ele fez o outro desenho falando que é daqui, acho que 5 ou 10 dias que tudo voltaria ao normal. Isso foi na noite do que aconteceu. No outro dia a criança continuava com problemas, eles trouxeram a criança aqui para o Santa Rosália para um pediatra. Esse pediatra examinou a criança, imediatamente ele chamou um urologista e imediatamente esse urologista pediu que essa criança fosse para o Hospital Santa Rosália. E lá foi feito um procedimento de sutura da parte que sobrou da criança, da parte do pênis da criança, e esse foi feito um relatório, que eu não posso divulgar o relatório porque é uma coisa sigilosa ainda, né? Mas esse urologista houve por escrito o que realmente tinha acontecido com essa criança lá em Malacaxeta. Infelizmente, depois de 2 dias, o médico veio a falecer. Não é a função nossa da superintendência saber o motivo da causas mortes do médico. Segundo o que nós apuramos lá, foi morte natural, foi o motivo da nossa ida lá. O município, através do prefeito de Malacaxeta e o secretário, está tomando todas as providências no sentido da questão psicológica da criança, enfim, que essa criança vai precisar muito desse lado do tratamento psicológico, porque realmente houve uma amputação parcial do pênis da criança. Aí entra a parte civil e a parte criminal, né? Quem anestesiou essa criança? Foi uma anestesista? Foi o próprio médico? O enfermeiro? Dentro de um bloco você tem que ter um enfermeiro, você tem todo um planejamento de cirurgia, e tudo isso, após esse relatório para Belo Horizonte, obviamente que você me disse aqui em off que já ouviu a delegada, ela vai procurar ter acesso a esse relatório que foi feito, foi enviado para Belo Horizonte, logicamente que ela deve pedir, né? E aí vai ser feito todos os trâmites legal. Tudo indica que o Ministério Público vai entrar no caso, com certeza, e nós estaremos fazendo a nossa parte, que é a questão assistencial daquele momento lá. Todas as pessoas foram ouvidas e agora vamos esperar o que vai acontecer, porque, como você disse aí também e eu falei, infelizmente o profissional médico faleceu 2 dias depois. O hospital municipal, uma parte aí que não cabe a gente, né, tá como superintendente falando assim sobre esse assunto, que fica uma coisa mais da família, lembrando que lá é um hospital municipal, e se ficar comprovado o erro médico, obviamente que pode ter outros desdobramentos, que aí não é na parte da área da saúde. 8h15. Que tristeza esse caso, gente. Tristeza esse caso para essa família. Eu disse aqui, obviamente, que o erro, se aconteceu, como está sendo apurado aí,
e ao que tudo indica ocorreu realmente, pelo menos pelo que se tem de relato até agora das autoridades que estão à frente desta apuração. Obviamente que o médico não ia querer de propósito praticar um erro desse, né? Aconteceu o erro. Agora, é muito triste, né? Para essa criança, 3 anos de idade, e vai ter uma sequela e um sofrimento aí pro resto da vida. Por enquanto, essa criança muito pouco sabe do que está acontecendo com ela, né? É como diriam os mais antigos, criança de 3 anos não tem ainda uma consciência, um juízo formado, não sabe direito o que está acontecendo. Então ela vai ter que ser acompanhada por profissionais, psicólogos, psiquiatras de alto nível, de alta qualidade, e o município de Malacacheta terá que arcar aí com os custos do tratamento dessa criança, inclusive, quem sabe, com a possibilidade de implantação de uma prótese ou de alguma tentativa de reconstituição de alguma forma, né, do membro dessa criança. Não pode ficar desamparada. E aí tem que ter todo o apoio, inclusive financeiro. Não tem que deixar a família ter que fazer vaquinha, ter que ficar buscando ajuda para poder fazer isso não, porque a criança, principalmente, não tem culpa de nada do que aconteceu. E se o erro ocorreu dentro do hospital municipal, o hospital é responsável. E o hospital, ele é administrado pelo município. Então, o município, ele é responsável. E eu acredito, sinceramente, que vai dar o apoio, não só o apoio psicológico, o acompanhamento assistencial, como o apoio financeiro, custear aquilo que for preciso, aquilo que for necessário para minimamente reparar esse problema extremamente grave, esse dano extremamente grave na vida dessa criança. Nós vamos continuar acompanhando o caso e informando aqui aos ouvintes do Conexão 98. Agora são 8h17. Vou fazer uma pausa, vou voltar a seguir falando do alerta à população para os casos de sarampo. Nós estamos numa campanha de vacinação aqui também em Teófilo Otoni. O dia D será no próximo sábado e as crianças têm que ser vacinadas. Hoje existem 8 casos suspeitos em investigação. Não há nenhum confirmado em Teófilo Otoni, mas tem 8 sendo investigados. Vamos voltar já já trazendo este e outros assuntos no Conexão 98. Você está ouvindo Conexão 98 com Vanilson Souza. Notícias. 8h24. É muito preocupante a situação do sarampo em todo o país. Em Minas Gerais também não é diferente. Tanto que estamos numa campanha de vacinação, inclusive aqui no nosso município. E sábado será o dia D desta campanha de vacinação. A nossa reportagem conversou com Marta Menezes, setor de epidemiologia da Secretaria Municipal de Saúde, convocando os pais para que não deixem de levar as crianças para vacinar. Acompanhe a matéria e todas as orientações necessárias. O objetivo sempre, das campanhas é interromper a cadeia de transmissão de alguma doença. Do sarampo não é diferente, como vocês têm visto. O sarampo, ora a gente tinha certificado de erradicação da doença, infelizmente ela retornou com força total e essa campanha tem esse objetivo, de interromper a cadeia de transmissão dessa doença que é muito contagiosa e muito grave. Até quando vai essa campanha? Olha, a campanha ela começou já, no dia 7 de outubro e ela vai até o dia 25 de outubro. Lembrando que o dia D é sábado agora, onde as unidades de saúde estarão abertas para receber o público-alvo, que são crianças de 6 meses a menores de 5 anos. Então, é um pedido, que a gente faz, que os pais levem seus filhos de 6 meses a menores de 5 anos à unidade de saúde para poder fazer a vacina contra o sarampo. Quem pode vacinar? São só essas crianças ou adultos também podem, idosos? A vacina de tríplice viral é uma vacina contra o sarampo, que tem um componente sarampo. Pessoas de 1 ano, a menores de 50 anos, elas devem se vacinar. Esse mês, especificamente, a gente está priorizando as crianças de 6 meses a menores de 5 anos, principalmente no dia D. Mas a vacina, ela é da rotina, ela faz parte do calendário vacinal.
da criança, do adolescente e do adulto. Especificamente para esse mês e mais específico mesmo no dia D, para esse público, né, de crianças de menores de 6 meses a menores de 5 anos. O que precisa para a população vacinar? O que requer? Requer ir à unidade de saúde, né, o pai, o responsável, levar essas crianças nessa faixa etária para a unidade de saúde, levando o cartão de vacinação. Muito importante levar o cartão de vacinação, é o documento da criança. Qual a meta de vacinados para este ano aqui, nessa campanha, né, essa intensificação neste mês no município? Todas as campanhas, sempre a meta é uma meta alta, né? Quase 100%, a meta é de 95%, a gente tem que vacinar em torno de 5.700 crianças nessa faixa etária. Então a gente está contando com o empenho das unidades de saúde, dos PSFs, fazendo busca ativa dessas crianças, encaminhando essas crianças para as unidades, para a gente conseguir fechar essa meta de 95%, que é o mínimo. Quais são os casos de sarampos registrados aqui no município? A gente não tem nenhum caso ainda confirmado. A gente está em investigação, em vigilância da doença, mas notificados, casos que vieram para a gente notificados, casos suspeitos, foram 8. Desses 8, 3 já foram descartados e 5 ainda estão em investigação, tá? Então, assim, até a presente data, nós não temos nenhum caso confirmado de sarampo dentro do nosso município de Teófilo Otoni. Pela amplitude do município, esse número é baixo? Pela amplitude do município, sim, mas pela gravidade da doença, não. É uma preocupação muito grande, porque esses 5 casos ainda não chegaram à conclusão se vai ser descartado ou vai ser confirmado. Então, um caso confirmado de sarampo já é uma coisa muito grande. Então, assim, em relação ao município, que tem 141 mil habitantes, 8 casos, se for pensar, é muito pouco. Mas em relação à doença, que tem uma amplitude muito maior, que tem uma gravidade altíssima, então é muito preocupante. Repórter Alain Martuchelli. Pois é, então não deixe de levar aí a criança para vacinar, uma doença que estava erradicada. O Brasil tinha o selo de erradicação dessa doença e agora voltou aí fazendo vítimas aí em várias partes do país. Não pode perder jamais a atenção com esse tipo de prevenção. A única forma de prevenir doenças como sarampo é a vacina. Então não deixe de levar o seu filho, né, de 6 meses a menor de 5 anos à unidade de saúde mais próxima de sua casa, principalmente no sábado, que será o dia D da campanha de vacinação aqui em Teófilo Otoni. 8h29, vamos divulgar aqui o nome dos ganhadores dos kits de hoje da Aqua Azul. Atenção, você que está conosco aí na página da 98 no Facebook, José Roberto Santos. Alô, José Roberto Santos, você está ganhando um kit da Aqua Azul. Tem aqui também Luciano Pereira, Luciano Sena Pereira, vai levar um kit da Aqua Azul. Nédia Figueiredo também leva um kit da Aqua Azul. E Rosilene Maia são os ganhadores de hoje. Repetindo, José Roberto Santos, Luciano Sena Pereira, Nédia Figueiredo e Rosilene Maia foram os sorteados de hoje no kit da Aqua Azul aqui do Conexão 98. Deixa eu agora aproveitar a oportunidade para ouvir o senhor Antônio Ferreira. É o idoso que anteontem nós fizemos aqui uma matéria, vem sofrendo há meses, coitado, com um problema de próstata, aí precisando de um exame de urecistoscopia, né? Esse parece ser o nome, eu não sei direito não, porque eu não sou da área da saúde, mas o nome que ele passou pra gente é esse, urocistoscopia, é um negócio assim. Esse nome é difícil de pronunciar. Eu sei que o exame custa R$500, não estava disponibilizado ou não está disponibilizado pelo SUS, e ele veio pedir a ajuda da população. Imediatamente apareceu uma alma boa com a doação de R$250, e agora pela manhã, às 9 horas, o seu Antônio já está indo para o Hospital Santa Rosália, lá onde faz o exame, inclusive para marcar, para agendar o seu exame e fazer o seu tratamento. E ele voltou aqui para agradecer a população de Teófilo Otoni. Vai dar certo, e eu agradeço os ouvintes daqui da Rádio 98, quero agradecer todo mundo, quem me ajudou também, muito agradecido, Deus que abençoe todo mundo, que me ajudou nessa caminhada minha, porque eu levei sofrendo demais, e levei nessa dependência sofrendo,
mas infelizmente eu procurei a rádio aqui, eu fui bem atendido, graças a Deus. Os ouvintes aqui me recebeu muito bem, graças a Deus. Vanil Souza me recebeu muito bem também aqui. E eles tudo aqui está procurando me ajudar. Graças a Deus eu tenho certeza que meus problemas dessa doença vai ser resolvido, porque ele já marcou para mim lá, mandou eu ir no médico, amanhã a partir de 9 horas. E se Deus quiser, a partir de 9 horas, eu estou lá no Hospital Santa Rosália, para mim poder acabar de resolver esse exame. Então, no Hospital Santa Rosália, na quinta-feira, 9 horas da manhã, marcado já o exame para o senhor. Já está marcado. Graças a Deus já está marcado. É só eu ir lá para poder fazer esse exame. O senhor está acreditando que vai ter resultado bacana aí? E eu estou acreditando, primeiro em Deus e primeiro nos ouvintes que me ajudou. Está me ajudando nessa caminhada. E é difícil, né? A gente tentou pelo SUS, não conseguiu para o senhor, né? A secretaria informou que esse exame não era custeado pelo SUS. E é complicado, né? Estar na idade do senhor e ter ainda exames que não são disponibilizados para a população, assim como o senhor precisou. Isso é verdade. Eu, pelo SUS eu sabia que eu não ia conseguir nunca. Se eu não venho aqui na rádio, na Rádio 98, eu tenho certeza que eu não ia conseguir isso. Porque as coisas é difícil demais. Porque tudo você sabe que depende de ter o dinheiro, né? Pra gente poder resolver as coisas. E se a gente não tiver o dinheiro, a gente não tem como resolver nada. Eu mesmo, eu levei sofrendo há muito tempo. E eu levei a míngua. De noite eu não durmo, que presta. E acontece que eu vou verter água e eu não estou aguentando mais, as pernas fracas, tanto problema que eu nem dormindo eu não estou alimentando bem. Às vezes, muitas das vezes eu almoço, jantar e eu já não janto. E estou nesse sofrimento, a dor é muita, e eu tenho hora que eu fico lá no terreiro, quando eu vou verter água eu começo a ter que chorar. E eu tenho muito sofrimento com esse problema que eu estou sentindo. E graças a Deus, e a população de Teoflotone, que é solidária, né? O senhor vai conseguir aí, tem uma esperança de resolver esse problema. E eu vou ter esperança e agradeço muito a população de Teoflotone que me ajudou e está me dando maior apoio, graças a Deus. Eu quero agradecer muito, pedir a Deus e Deus que abençoe eles tudo, por ter me ajudado aqui nessa hora que eu mais estou necessitando. Pois é, e eu sonho com um dia que os nossos governantes, e quando eu digo governantes é de todas as esferas, que eles serão coerentes, né? As autoridades que comandam a saúde nesse país, eu quero a coerência deles. Mês que vem mesmo vai ser o Novembro Azul, é o mês de prevenção ao câncer de próstata, às doenças de próstata. Aí faz aquela campanha, fala que o homem tem que cuidar, que tem que fazer o exame, e tem que fazer mesmo, né, para cuidar da saúde. Mas aí o cara precisa de um exame desse aí, R$500, urecistoscopia. E aí, onde é que ele vai arranjar dinheiro para pagar? Não tem, tá desempregado porque não pode trabalhar há anos sofrendo com a doença. Então, tem que fazer a prevenção, mas o Estado, o governo, os governantes, tem que dar condição para que o cara possa se cuidar. Tem gente que precisa aí fazer uma ultrassonografia que demora anos. Uma mamografia, meses. Então, poxa, é incoerência você chamar a população para fazer a prevenção, dizer da importância que é necessário, que previne, que ajuda a cuidar de muita gente. Agora o governo tinha que dar as condições. Tinha que dar as condições. Porque do que adianta o cara faz a prevenção, descobre que está com um problema, aí precisa de um exame complementar para tratar, ele não consegue. Então do que valeu? Né? Eu sonho com um dia em que os nossos governantes serão obrigados a todos eles passar pelo mesmo que a população passa, com atendimento pelo SUS, que é um ótimo plano de saúde para quem não tem dinheiro, para quem é pobre. Mas que o que acontece é que, infelizmente, eles tiram do tratamento da população para outras coisas, para regalias de políticos nesse país, como, por exemplo, um fundo partidário bilionário para bancar eleição, né? Dinheiro para isso não falta, mas para um exame desse aí, não tem no SUS, que eu não tenho condição de pagar, o cara para ter acesso tem que entrar na justiça, aí quando libera, a doença já avançou.
triste, gente. É triste isso aí. Imagine um idoso. O cara tá tendo dinheiro para comprar nem fralda, que ele tá usando fralda, coitado. Usando fralda geriátrica. Ele veio aqui e nem foi pedir fralda, não. Ele veio pedir ajuda, ele precisava de R$250 para fazer um exame. E tá na esperança. Eu peço a Deus aí, né, que ele depois desse exame consiga o restante do tratamento que ele precisa para aliviar esse sofrimento. Imagine a pessoa vivendo uma situação dessa aí meses, como ele está colocando aí. Meses, né? Então, não é da família de ninguém que governa o país, o estado, o município. Se fosse, o tratamento seria outro. Pode ter certeza que o tratamento seria outro. Não ia faltar o exame, não ia faltar o atendimento, não ia faltar a prioridade, não ia faltar nada. Aí é que eu digo que eles deveriam ser tratados também pelo SUS e passar pelo mesmo processo que passa a população comum. Por quê? Porque assim, se o cara fosse obrigado e se não tratasse, perdesse o mandato, eles não tirariam dinheiro da saúde, teria mais investimento, teria verba destinada para realizar esses exames que a população precisa. Por quê? Porque ele também estaria subordinado ao mesmo sistema. Deveria ser uma condicionante. Você vai ser político? Vou. Você vai comandar o país, vai comandar o estado, vai comandar o município? Vai. Então você está submetido às mesmas regras. Você, sua família, tem que estudar em escola pública. Tem que ser tratado pelo SUS. Na hora que adoecer, tem que procurar a UPA. Tá certo? Porque eu queria ver se faltava dinheiro para a saúde. Olha, agora são 8h38. Vou finalizar falando dos resultados de ontem do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro, ufa, ufa, aleluia, venceu uma. Derrotou o São Paulo no Mineirão, 1-0, jogo que teve transmissão da 98, eu e o Odessena contamos aqui. Cruzeiro chega a 25 pontos, fica mais próximo de conseguir sair da zona de rebaixamento. Claro, tem um caminho longo pela frente, mas trouxe um alívio, né? Porque o time não ganhava há 8 jogos no Campeonato Brasileiro. E agora conseguiu essa vitória importante contra o São Paulo, que briga na parte de cima da tabela. O Atlético Mineiro foi a Fortaleza, começou perdendo. Fortaleza não, foi a Alagoas, desculpe. Foi a Alagoas, começou perdendo para o CSA pelo placar de 1-0, empatou, conseguiu a virada, mas no finalzinho o CSA conseguiu um empate com um gol de pênalti. O Atlético ficou com 32 pontos. Tá fora da zona de rebaixamento, mas tá com a luz alerta também, ainda não tá livre desse risco. E tudo isso você vai acompanhar daqui a pouco, às 11h20, no Placar Eletrônico com Helder Sena e a equipe de esportes da 98 FM. No mais, é agradecer a todos pelo carinho, pela audiência. Hoje o Jornal da 98 é especial. O programa todo hoje, falando de saúde, vamos receber aqui a doutora Beatriz Aguiar, que é pediatra, e a nutricionista Lorena Simões. Vamos continuar com o tema alimentação infantil. Muitas dúvidas que surgiram na edição do Momento Saúde de segunda-feira e que estas duas profissionais estarão hoje orientando a população a partir das 18 horas no Jornal da 98. Abraço a todos, até lá, bom dia.